é a pessoa a quem semana passada eu fiz, mês passado fiz Ziraldo e apresentei ele como sendo o meu pai, a pessoa a quem eu devo tudo. Essa aqui é Ruth Escobar, a mulher, a minha mãe, a quem eu devo tudo. Tudo mesmo, no sentido de que até o La Mama, que fez a minha vida, eu devo a você. Você sabe disso. Foi você que me apresentou a Ellen Stewart. Certamente. E foi você que falou para Ellen Stewart, cuida desse cara aí, porque esse cara, eu acho que ele tem algum talento. Eu falei que você tinha um pouquinho mais do que algum talento. E ela me deu, graças a isso, ela me deu o que eu desenvolvi pela vida. Então, é este ser então, aqui... Obrigada, mamãe, beija a mão. Isso. Obrigada, mamãe. Juízo. Ai, tem uma abelha. Ai, meu Deus, tem uma abelha. Ai, meu Deus, Fabi. Esse é o lado bem... como é que chama? Borboleta nada. Você viu? Mas, então a gente podia... Eu aprendi tudo... Uma das grandes coisas que eu sei de teatro, as grandes coisas que eu sei de teatro, aprendi via você, por causa do balcão, por causa do... Principalmente por causa do balcão. Você não lembra de mim nessa época, mas eu lembro de você. De você, Gerald. Você estava numa casa do outro lado do Pacaembu, que é Angatuba. Angatuba. Exato. Há 30 anos. Tinha um painel enorme de metal do Aguilar. Do Roberto. Exato. E eu ia casar com a Inês, tua filha, mas você não deixou. Não, eu fiquei com medo, porque você já era muito demoníaco. Mas os netos que eu ia ter. Uma coisa então, Ruth, você perdeu um filho e agora há pouco tempo você perdeu uma mãe. E eu queria saber uma coisa. Com a idade essas coisas ficam mais leves, ficam mais pesadas, é igual, não tem, é igual. Ou você reagiria à perda da tua mãe ou à perda do Christian diferentemente há tempos atrás? Não, eu acho que são perdas diferentes. Porque a ordem natural das coisas é que você perca primeiro a mãe e não o filho. Né? E, quer dizer, a mamãe morreu com 95 anos de idade, apareceu um câncer de repente. Mas o que mexe muito, quer dizer, no momento que eu enterrei a minha mãe, eu revivi de novo a morte do meu filho, porque ela foi enterrada na mesma campa, e quer dizer, toda a cerimônia, né, sabe, aquela coisa... O ritual. Todo o ritual, o barulho da pá, arrancando a terra, quer dizer, foi muito pesado, eu fiquei péssima. Mas toda essa coisa espiritual que você... Porque eu acho que eu conheço todas as Ruth Escobares de 30 anos para cá. Conhecer a Ruth Escobar é fácil, a Ruth Escobar é um personagem. Não, mas eu digo, essa Maria Ruth dos Santos, então, a pessoa triste em casa, a pessoa que eu vou pegar no aeroporto aos prantos, a pessoa que é gloriosa, que trouxe para o Brasil a modernidade do teatro, que revolucionou o teatro brasileiro, a pessoa que milita na Anistia Internacional e que me consegue uma bomba de efeito moral do Erasmo Dias e deposita na minha porta em Londres, a pessoa que dedica a sua vida a causas políticas nobres, a pessoa que virou deputada, a pessoa que volta para o teatro, enfim, todas elas. Agora, inclusive aquela que eu sacaneava bastante, que é quando você virou adepta da Shirley MacLaine. E me deu uma pedra enorme para depositar na casa dela e eu acabei vendendo aquela pedra, isso você não sabe. Não me lembro nem da pedra enorme. Você me deu uma pedra enorme para dar... Meu amor, deixa eu dizer uma coisa, quer dizer, você é extremamente manipulador. Eu sou amiga da Shirley, mas do ponto de vista, digamos, da sua visão de crescimento a nível de desenvolvimento pessoal e espiritual, eu acho que a Shirley, quer dizer, como muitas outras pessoas no Brasil e no mundo, eu acho que em nenhum momento ela se desprendeu da sua personalidade. A Shirley, ela até hoje é presa, quer dizer, eu acho ela até hoje prisioneira do seu ego, embora faça um grande esforço. E eu considero, quer dizer, sobretudo os Estados Unidos, eles são... Hoje não é só os Estados Unidos, hoje o Brasil, quer dizer, está lotado de pessoas que vêm fazer grandes seminários, o que eu chamo isso do New Age prêt-à-porter. Quer dizer, eu acho que ir fundo é uma coisa que não passa, quer dizer, por todos esses ensinamentos. Até você pode, no começo, você pode ter dicas para saber
como começar você a se olhar melhor, prescrutar, como é que fala isso? Você olhar em detalhe mais dentro de si mesmo, né? Investigar. Uhum. E, você foi fundo? Mas essa investigação você faz sozinho. E daí quando você começa a se ver, quer dizer, o que tem dentro de você que é prisioneiro do ego. Então eu percebo, quer dizer, que a Ruth Escobar que eu construí é muito em cima da minha história de vida, da minha relação, da minha história de vida com o pai, porque eu não tive pai, ou seja, eu sou filha de pai incógnito, meu pai não me assumiu. Então eu percebo que, inclusive em alguns momentos importantes da luta pela democracia nesse país, quer dizer, quando eu enfrentava militares, quando eu era absolutamente sem nenhum respeito e atrevida, era uma forma de enfrentar o pai. Eu estava fazendo a minha própria terapia, quer dizer, enfrentar soldados, enfrentar exércitos, sair na frente, quer dizer, era uma coisa. Quando eu hoje olho atrás, eu percebo que essa era uma forma de eu me resgatar e de eu estar dizendo, papai, ó. Né? Uhum. Então, isso é uma coisa muito clara em mim, é uma coisa clara da minha trajetória, desde que eu saí da casa da mamãe e fui me casar com um francês para poder ficar independente, né, para poder sair de casa, e quando eu fui dar a volta ao mundo com 18 anos e meio de idade, é impressionante como essas coisas podem marcar, e hoje eu tenho que agradecer ao meu pai que ele não me reconheceu, porque se não tivesse sido assim eu não seria, quer dizer, não teria feito a trajetória, a jornada que eu fiz. Isso aí é muito mais freudiano do que o Dalai Lama, isso que você está dizendo. Mas eu não sei se é freudiano, porque claro, acontece o seguinte, eu não nasci iluminada, entende? Pode ser freudiano, sim, eu não nasci iluminada. E eu cresci numa cidade extremamente provinciana, que era o Porto, então, quer dizer, quando eu nasci, em 1935, né? Eu me lembro, 36, 37, quer dizer, quando estourou a guerra, eu me lembro de ouvir a palavra guerra dentro de casa, quer dizer, ter a noção que alguma coisa incrível estava acontecendo. Mas eu era uma menina... Eu era absolutamente bloqueada pelo medo. E era um medo indescritível, que não tinha nem muita significação. É a única palavra que eu não associaria à tua personalidade. Pois é, porque eu construí toda uma história de vida onde era medo, ó. Fuck you. Fuck you, medo. E, então, é essa história. E essa história também de, quer dizer, de uma pessoa que foi tão reprimida na sua adolescência, dizer, eu não tenho medo de nada, eu posso tudo. A minha história de vida é, eu posso tudo, é testar até onde eu posso tudo. E de repente, quer dizer, já chegando numa outra idade, quer dizer, já chegando aos 50 e poucos anos, perceber que eu não podia tanto tudo assim. O que era realmente fundamental seria um olhar profundo, honesto sobre mim mesmo, sobre essa história de vida, o entendimento dessa história de vida e perceber que a dita força, a dita coragem era uma forma de enganar o enorme pânico e terror que eu sempre tive desde criança. E quando é que essa iluminação, então, aconteceu? Quer dizer, quando é que você se deu por si? Se é que você se deu por si? Não, eu acho que todos nós, em momentos da nossa vida, a gente se dá conta de si. Tem momentos que você percebe que você é muito mais do que esse personagem que você inventa de si mesmo e que fala bom dia, boa tarde, almoça, janta com as pessoas, dá entrevistas. A gente é muito mais do que esse personagem. E quando você olha para dentro, você diz, não precisava nada disso, seria tão fácil se eu pudesse simplesmente ser. Eu tô no meio dessa crise aí. Pois é, então você tem que enfiar as mãos na merda, você tem que se engalfinhar consigo mesmo e para ir arrancando todos os pedaços e respirar. Eu acho que eu tenho o ego muito parecido com o teu, ou talvez eu tenha me mirado muito em o que? O meu ego é maior do que o teu? Nossa, imagina, o meu não. É minúsculo. Imagina. Com o teu. Vai se fuder, Ruth. Imagina. Olha, deixa eu dizer, ou eu me mirei muito em você, porque eu me mirei muito em você. Me mirei muito em você. Eu acho que até você me protegeu, porque de repente eu pude ver até onde o ego foi capaz de levar. Falei, não, Gerald, não.
Ruth Thomas, não! Mas olha aqui, mas eu tô no meio dessa crise. E isso quer dizer o quê para mim? Que eu vou um dia acordar de manhã e vou dizer, eu vou ter ultrapassado essa questão do ego? A gente ultrapassa? Você ultrapassou ou você ainda continua representando essa Ruth Escobar que você construiu? Não, quando eu preciso, digamos, hoje é um prêt-à-porter a Ruth Escobar, né? Se eu tenho que buscar dinheiro, se eu tenho que arranjar patrocinador, eu visto personagem e vou à luta, não é? Eu odeio fazer isso. Eu odeio fazer isso. E antigamente, qual é a diferença? Antigamente era isso 24 horas por dia? Era isso 24 horas por dia, porque, quer dizer, cheguei aqui, uma pequena imigrantezinha, construí um teatro, senti um tostão. Não, mas vamos voltar para o Christian, por exemplo. Desculpa, eu sei que é pesado, mas eu não posso deixar de, numa entrevista honesta dessas assim, o Christian é uma coisa que me abalou profundamente, eu não entendi o processo de degradação dele, autodegradação dele, constante. Eu me lembro uma vez, eu não sei qual aeroporto do mundo eu fui te pegar, talvez acho que foi Londres ainda, mas você estava furioso, estava puto da vida, porque ele tinha misturado um monte de drogas com um monte de bebidas e tal. Eu falei, Ruth, eu acho que não é o caso de ficar puta, mas é o caso de ter compaixão. Gerald, eu sempre fui o homem da casa. Uhum. Além de mãe, o homem da casa. Então, essas coisas que aconteciam com o Chris, às vezes a dor era tamanha que a única coisa que tem para substituir a dor é a raiva. Você vai para outra ponta. Agora, o Christian era um menino absolutamente especial. Nós estamos organizando hoje toda a poesia dele para publicar. Ele tem coisas muito interessantes de pintura, de desenhos. Ele era uma pessoa tão conectado, sensível, tão sensível, tão escrutador do mundo, tão cínico, inclusive, em relação a tudo isso que está aí fora. Uhum. Quer dizer, viver para ele era uma coisa muito violenta. O Christian não era desse mundo. E para a Paty, para a Rutinha, para a Inês e para o Nelsinho é diferente, por exemplo? É diferente para todos. Mas como? Eu vi a Inês... Há 2, 3 anos atrás, complicadíssima na cabeça. Quer dizer, a Paty estava, há 10 anos atrás, praticamente obesa. Ela estava estranhíssima. Não é diferente? Mas o que é que tem que ver a obesidade com uma coisa... Autodegradação, eu estou falando. O processo de autodegradação a ver com esse personagem que eu e você criamos. A gente cria, e será que é um cometa que arrasta uma cauda suicida junto? Não, eu acho que cada um é responsável pela sua vida. Porque se você vê, se a história que eu tenho de vida, quer dizer, filha de pai incógnito, morando com uma mãe que tinha um senhor que era, digamos, era o companheiro dela, mas ele tinha uma outra família, tendo sido rejeitada pela escola quando descobriram que a minha mãe estava com o senhor que era o pai de uma outra menina que era minha colega na escola e que eu não sabia. Isso em Portugal, isso em Portugal, né? Foi uma coisa muito pesada. Toda a minha história de vida, como a mãe, que era uma pessoa, digamos, muito primária, num certo sentido, a forma que ela tinha para educar era da porrada. Então, como é que uma pessoa, quer dizer, que você às vezes diz que um cara é marginal porque ele nasceu na favela, apanhou do pai, apanhou da mãe, daí ele virou marginal. Não é por aí, Gerald. Eu acho que a pessoa que não tem muito que ver ou de onde ela vem, ou das suas raízes, eu acho que cada pessoa constrói a sua vida. Eu vejo a minha, por exemplo, e eu às vezes acho que eu só existo se existe um mundo do lado de fora com o qual eu posso interagir. Essa coisa de viver sozinho e olhar para dentro é uma coisa da qual eu às vezes acho, eu já desisti. Agora, você veja, você olha para os budistas, né? Você olha para o Dalai Lama, eles vivem em absoluto, quer dizer, o Dalai Lama hoje, quer dizer, sei lá, uma vez ou duas vezes por ano ele sai porque ele tem um trabalho aqui nesse mundo, mas são pessoas que vivem absolutamente com uma humildade, com uma modéstia, com parcos recursos. E todos os budistas que eu conheci, desde o Dalai, inclusive, tem uma coisa linda, porque ele parece uma criança. Quando ele ri, ele tem a alegria de uma criança, ele tem o descompromisso de uma criança, ele tem o bem-estar consigo mesmo de uma criança. Você nunca vê nesses budistas uma sombra
uma sombra negra ou uma sombra cinza. Não foram criados no mundo ocidental, né? Não foram criados nesse capitalismo maluco. Mas, meu amor, e o que, que você me fala do Japão e o que, que você me fala da China? Não é por aí, gente. Eu não acho o Japão nada bom. Eu acho o Japão um dos países mais mentirosos do mundo. Pois é, então não tem nada a ver com esse mundo oriental. Não. O Japão é o maior país ocidental do mundo, só que ele por acaso está no Oriente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você tem budistas nascidos em Portugal, nascidos na Espanha, nascidos na França, nascidos no Brasil, na América Latina, na África, em toda parte. Quer dizer, é uma forma de ser, Gerald. Não tem nada a ver com a nacionalidade. Não, eu só estou te perguntando, você conseguiu? É isso. Não conseguiu. Não consegui. Não, eu te digo, adoraria conseguir, na boa. Eu não aguento mais ser quem eu sou. Eu não aguento mais ser quem eu sou. Eu adoraria poder fazer isso aí que você falou, existir simplesmente. Não mas consigo. É isso que eu sinto muitas vezes. Quer dizer, às vezes eu vou dormir e digo assim, eu estou cansada de ser a Ruth Escobar. Estou exausta. Ao mesmo tempo, essa Ruth Escobar foi a pessoa que transformou os maiores tabus em coisas viáveis. Você transformou o teatro brasileiro, a cultura brasileira e o sistema político brasileiro de uma certa época, quando era repressivo no Brasil. Você militou. Eu acho, então, que direito a gente tem quando a gente é militante da cultura e da política e beneficia milhares ou talvez milhões de pessoas? Você, na época da Anistia Internacional, você não salvou alguns indivíduos, você interferiu no sistema político do país e melhorou ele. Você melhorou o sistema para 160 milhões de brasileiros. Eu não sei se eu melhorei. Eu acho que com a minha intervenção eu contaminei algumas pessoas. Mas eu acho que com a minha... Explica isso. Contaminou em que sentido? Contaminei no seguinte, na medida em que eu dizia assim, não é preciso ter medo. Na medida que eu abria o meu teatro, eu fazia, quer dizer, congresso da anistia, fazia espetáculos, fazia debates, enfrentava a polícia, fechava um teatro e no dia seguinte nós estávamos lá invadiram o teatro, quebraram tudo, o CCC, o Comando de Caça aos Comunistas estava lá de novo. Eu fui a última condenada pela Lei de Segurança Nacional. Isso não é maravilhoso? E você continua de pé lutando, chutando as pessoas, isso não é maravilhoso? Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, na realidade, isso para mim era ópio. Isso para mim me dava uma gana, um tesão de viver, sabe, de dizer, de sentir que essa menina de pai incógnito podia fazer diferença. Você sempre pensou assim? Você sempre teve essa clareza? Essa menina de pai incógnito? Essa menina de pai incógnito. Essa frase sempre ficou na tua cabeça? Não, é porque está claro para mim que eu queria ser alguém. Eu não fui quem eu fui porque eu sou melhor que os outros. Eu fui quem eu fui porque de repente eu tive a sorte de conseguir pegar essa história triste de vida e lamentável numa coisa, quer dizer, eu tenho absoluta clareza, por exemplo, quando eu enfrentei os generais, quando eu enfrentava os homens de poder, inconscientemente eu estava enfrentando meu pai. O poder masculino era o poder. Antigamente, quer dizer, os homens matavam as mulheres, quer dizer, no momento que a gente criou como é que chama, o movimento feminista, e que a gente dizia quem ama não mata, já imaginou se os homens começassem a matar as mulheres começassem a matar todos os homens que extraíam, acabava a raça. Quer dizer, eu tive tanta clareza da minha história de vida, como até a história de eu ter usado um cinto de castidade num determinado momento da minha vida, porque eu tinha um marido alucinadamente ciumento. Quem era? Eu prefiro não tocar nisso, é o pai das minhas filhas, e é uma pessoa que de repente, quer dizer, ele não tem culpa nenhuma. Ele me perguntou, você seria capaz de me usar um cinto de castidade? Eu amava tanto aquele homem, só para eu deixá-lo tranquilo, eu passei a ter umas calcinhas que tinham, quer dizer, um cinto de pano com um cadeadinho na ponta, quer dizer, hoje as pessoas dão gargalhadas. Agora, você percebe, quer dizer, a ingenuidade e o amor que havia nesse ato absolutamente doido e absurdo, que as pessoas perguntam, mas como que você pode fazer isso? E hoje essa mulher feminista, independente, assim, Rutinha, o que é que deu na sua cabeça? Está com cocô na cabeça? Quer dizer, como é que eu pude de alguma forma quase que aviltar o meu corpo? Quer dizer, eu quase me prostituí na medida de não respeitar o meu corpo. Porque, quer dizer, de repente eu ganhei uma prisão de ventre em consequência disso, evidentemente. Esse mesmo corpo foi esfaqueado em Paris há 5 ou 6 anos atrás. Né? 5 anos. Isso deve fazer você pensar um pouco sobre que loucura que é o acaso, né? Que loucura você constrói
um personagem, você muda a história do teu país. Quer dizer, eu estou considerando o Brasil como teu país. E você, acho que... Mas eu estava em Portugal no 25 de abril. Mas aí você estava em Paris alguns dias depois. Não. Não? Não. Estava em Qual é o teu país, então? Eu não queria chegar lá agora, porque ainda tem muito Brasil para... Tá bom. Você acha que existe qual é o meu país? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque hoje em dia, Ruth, Quer dizer, em Portugal eu me sentia uma freira. Aqui eu me sinto a Carmen Miranda. A Carmen Miranda era portuguesa. Então, so what? Não, porque eu estou considerando Londres de novo na minha vida. Depois Você de 20, está considerando? depois de 22 anos de Nova York. Portugal de novo na minha vida. Então, para. O Brasil de hoje para você, como é que é? Como é que é essa cara? Esse país é uma merda, tem jeito, é maravilhoso. O que ele é? O interessante dele é que ele é tudo isso junto. Em comparação... Merda, uma bosta, tem a corrupção, ele é maravilhoso. Mas você é amicíssima do presidente da República. Amicíssima é um exagero. Não, amicíssima sim. Não. Amicíssima, Ruth. Eu fui amicíssima. Já desde a época do exílio dele, quando ele não era ninguém ainda, quando ele não era o que ele é. Não existe isso de não ser ninguém. Não, o que eu digo. Veja uma coisa, eu gosto muito da Ruth Cardoso, eu fui muito amiga do Fernando, nós militamos politicamente juntos, o Fernando houve uma época que ele era presidente do partido, eu fui deputada durante 8 anos, nesse momento o Fernando Henrique já estava entrando para a política, mas depois o Fernando Henrique não faz o trabalho que eu faço. E o poder transforma as pessoas. Então, às vezes, quer dizer, eu olho para o Fernando, ele não é mais o Fernando Henrique que eu conheci. Em que sentido? Em que sentido, quer dizer, que um homem que tem essa responsabilidade tem que criar uma casca fora, tão grossa, entendeu? De que fica impenetrável às vezes. Eu acho que o Fernando tem muito senso do humor e ele, às vezes, para lidar com tudo isso, ele tem um certo cinismo que ele é obrigado a lidar com esse cinismo para sobreviver. E eu e o Fernando somos muito diferentes, porque o Fernando é um menino filho de excelente família, o pai dele era general, nós temos uma história de vida extremamente diferente. O Fernando Henrique já nasceu, quer dizer, de uma outra classe, já nasceu um intelectual e teve, quer dizer, ele teve tudo à sua mão, quer dizer, ele foi para Paris, ele foi professor da Sorbonne, se formou aqui para a universidade. É uma história bem diferente a minha história. Eu sou uma... Você é autodidata? Não, eu sou uma autodidata, eu sou uma imigrante, vim para o Brasil com aquela carta de imigrante para poder vir para o Brasil. Eu não tive uma formação intelectual que teve o Fernando Henrique, eu não tive uma família como teve, nós somos bem diferentes. E agora, eu gosto muito do Fernando. O Fernando é uma pessoa muito divertida, com um senso de humor inacreditável. Eu espero que ele vai recuperar logo que termine esse ano de mandato, né? Eu adoro a Ruth, eu acho uma mulher com uma integridade, com uma dignidade incrível, mas também nós somos muito diferentes. Quer dizer, a Ruth é... sei lá, eu ia dizer a Soror Mariana, mas não é. A Ruth é uma senhora. E eu continuo uma adolescente maluca, Gerald. Quer dizer, eu não quero perder nem a adolescente dentro de mim, nem essa loucura que eu acho uma loucura saudável. Porque se eu não vivesse sempre nesse processo de loucura, eu enlouqueceria de verdade. Eu vou te jogar uma frase que o Mário Soares falou para mim, enquanto você foi no banheiro no Hotel Intercontinental. Que pena que ela mora no Brasil. Ou seja, agora você está considerando morar em Portugal, você me falou. Estou. Por quê? Estou considerando morar uma parte do ano. Mas por quê? O que mudou no Brasil ou o que mudou em Portugal que fizesse que você tomasse essa decisão? Não mudou nem nada nem em Portugal, nem no Brasil, não é por aí. Mudou muita coisa dentro de mim. É como se eu, de repente, quisesse voltar para o útero, estar em Portugal. É como se, de repente, eu quisesse reencontrar a essência dentro de mim, que, de alguma forma, num processo químico, transformou Maria Ruth na Ruth Escobar. É como se eu tivesse que ir lá pesquisar as minhas raízes. Quer dizer, essa coisa, uma coisa ao mesmo tempo do amor de perdição, uma coisa da Soror Mariana, uma coisa de todos os capangas do mundo, sabe? E aqui no Brasil, quer dizer, há uma vida social, há uma poluição tão grande em volta de você, há uma demanda tão polutiva na demanda de você o tempo inteiro, que você se acha e você se perde o tempo inteiro. Mas quando você começar a morar em Portugal e virar a Ruth Escobar, que mora ali naquele endereço onde, sei lá, a Amália Rodrigues morava...
Eu vou ser a Maria Ruth. Bom, imagina, claro que não. Você, quando eu converso com Carlos Avilés, por exemplo, você é a Santa Ruth Escobar. Pois você, mas isso são imagina, as pessoas da minha geração. Claro, mas, meu amor, não me conhece. essa poluição vai acontecer, dá 2 meses e você vai ter uma vida social intensa em Portugal, onde você não vai poder escapar do jantar de não sei quem, não, do almoço. Acho que não. Você acha que Portugal é diferente do Brasil, do resto do mundo? Eu acho que Portugal é diferente. Você vai se comportar diferentemente? Eu acho que eu vou me comportar diferentemente. Eu acho que eu não vou ter, primeiro que eu não vou ter a demanda que eu tenho aqui. Né? Eu, por exemplo, eu me lembro que nesses últimos 2 meses eu devo ter dito que eram 100 jantares aos quais eu não compareci. E eu pensava em ir mesmo, mas depois na hora H eu não tinha vontade, não tem nada que ver, eu preferia ficar sozinha em casa. Quer dizer, a minha vida social nos últimos 3, 4 meses eu a reduzi, eu diria, de 80%, 85%. Mas você não deu uma resposta muito clara em relação ao país de hoje. Ele é encantador ou ele é desencantador? Ou é igual era? O Brasil? Para uma pessoa que militou tanto pelo benefício do país, eu acho. Eu acho que o Brasil adormeceu. Eu acho que as coisas não mudaram, podiam ter mudado. Tipo? Eu acho... Eu quero exemplos muito claros, assim, no plano social. No plano social, a grande miséria que tem, as crianças na rua, a terceira idade, eu acho que tanta coisa podia ser feita que não foi. O que eu sinto um pouco é assim, o sonho acabou. Tudo aquilo por que nós lutávamos nos anos 70, final dos anos 60, 80, até 90, entendeu? Se você não, as pessoas não têm mais tesão, não têm mais sonho, não tem mais encantamento, não tem mais vibração. Acabou. Eu escrevi isso numa crônica do Jornal do Brasil, o sonho acabou. E na crônica da semana passada, é difícil ter sonho para a classe média quando tem um BMW te esperando na garagem, entendeu? É realmente, eu acho que o Brasil virou uma versão medíocre do sonho de consumo dos americanos de 50 anos atrás e dos europeus de 25 anos atrás. Certamente. Quer dizer, agora... Isso dentro de uma elite, porque como você acabou de falar, a terceira idade, os meninos de rua, isso continua exatamente igual ao dia que você colocou os pés no Brasil pela primeira vez. Não é possível que não tenha... Eu acho que algumas coisas pioraram muito. Pioraram? Pioraram muito. O quê? Eu acho, por exemplo, a questão, por exemplo, sei lá, dos marginais nesse país que se transformam em criminosos. Quer dizer, não existe nenhum sistema realmente construído para a readaptação e reeducação desses homens. Quer dizer, eu me lembro de ter começado a fazer um trabalho na penitenciária do Estado em 1979 e ter feito um espetáculo lá dentro. A gente montou 7 peças que os próprios presos escreveram. Um espetáculo que se chamava Aqui a Ordem e Progresso. Eu me lembro de levar Dalmo Dallari, que na época era presidente dessa Comissão dos Direitos Humanos. Eu lembro dele. Quer dizer, levar a Marta Suplicy, que sonhava em ser política, o Eduardo, que acho que era vereador na época, não sei, eu não era político ainda. E havia um sonho, havia um empenho. Tinha pessoas de teatro que trabalhavam por quase nada para ir trabalhar junto com os presidiários lá dentro. Hoje ninguém mais se dá, hoje ninguém mais dá nada. Eu tenho a impressão, quer dizer, que essa coisa, que tudo isso de terceiro mundo, eu acho que piorou muito. Eu acho que os Estados Unidos é igual, Ruth. Não é terceiro mundo. A globalização venceu. Muita gente acha que a globalização é um truque americano para desviar o capital e diversificar ele. Mas muito pouca gente entende que o nova-iorquino também é vítima, culturalmente falando, dessa globalização. A distribuição de dinheiro não afetou as grandes capitais americanas, afetou os businesses que estão cada vez mais isolados. Por exemplo, a American Online, por exemplo, você não encontra um prédio em Nova York que chama American Online, estão lá no meio de Idaho, ninguém sabe onde é que eles estão. Os grandes businesses como Bill Gates, por exemplo, estão no meio de Seattle, ou melhor, entre Portland e Seattle, em algum lugar. Ninguém sabe onde é que estão. As grandes populações dos centros urbanos continuam desesperadas e estão muito mais desesperadas hoje do que estavam há tempos atrás, porque ninguém mais sabe o alvo, em quem atirar. E por isso que eu acho uma coisa muito estranha, assim, você está pensando em voltar a morar em Portugal. Não, eu não estou pensando em morar, eu estou pensando em passar tempo. 3 meses por ano. Eu estou pensando em me retirar de volta para Londres, retirar mesmo. Aquela Londres que você conheceu junto comigo. Pois mas qual é a diferença entre morar e retirar? Porque, quer dizer, quando eu penso em ir para Portugal é justamente para tentar me retirar. E para tentar
E é para tentar me reencontrar, para tentar também entender um pouco a minha história de vida. Acho que eu preciso voltar para lá, eu estou precisando voltar para lá. Por um tempo. Talvez eu saia absolutamente deprimida e desencantada, mas daí eu acho que essa depressão e esse desencantamento, talvez eu vou ter que olhar profundamente e perceber que ele está dentro de mim. E que não é voltar para Portugal que vai resolver isso. Uma série de contradições que eu tenho de mim comigo mesma. Eu já aponto uma de cara, você não está voltando para Portugal humildemente com um pano na cabeça. Você está voltando para Portugal com uma grande produção. E nada mais, nada menos como Luís de Camões. Não, mas é que isso aí é diferente. Por quê? Não, porque eu tenho dentro de mim, quer dizer, a grandiloquência do Napoleão e a humildade de uma freira. A única diferença entre Napoleão e você é o tamanho do pau. O teu pau é muito maior do que o pau do Napoleão. Não tenho a menor dúvida. Então, eu jamais me retiraria para aquela ilha sombria. Sardenha, Santa Madalena é um horror. Então, você concorda comigo que esse desencantamento... Eu não tenho que concordar com você. Não. Eu não consigo nem concordar comigo. Esse desencantamento que a gente tem em relação ao mundo não é um problema pessoal nosso? Claro que é. Com certeza. Porque o mundo deve continuar igual, cheio de tesão aí fora, mas a gente acha que não tem tesão, porque talvez não tenha tesão pela gente, mas... Não. Isso aí você está sendo muito autorreferente. Não, eu digo, a maneira como a gente interage com o mundo não é freudiano isso que eu estou dizendo, e sim lacaniano. A maneira como eu estou interagindo com o mundo talvez desperte nas pessoas muito pouco tesão. Por que você tem que colocar rótulos em tudo? Não referências só referências. Sei, mas acho não é rótulo, não. É porque você falou que as pessoas não têm mais o tesão que tinham antigamente. Palavras tuas. Tesão é um rótulo. Não, tesão talvez seja uma forma de, de eu tentar erotizar essa vontade de querer. Porque é uma vontade de querer que te dá tesão. Certo? E eu acho que para tudo você precisa disso. Por que é para mim o tesão? É uma vontade muito forte que nada vai te tirar daquele caminho. Certo? Que leva ao orgasmo final. Que leva ao gozo final, exatamente. Exato. Isso. E esse orgasmo pode ser a tua liberação absoluta, onde você não depende mais nada de mais nada de ninguém. Onde você está contente de simplesmente estar. Que você não precisa mais ter ou um modelito, ou uma casa grande, ou ser socialmente conhecido, ou ser famoso, ou ir em grandes jantares. Que você simplesmente está e se conforma. E aceita essa passagem ligeira pelo mundo. Né? Daqui a pouco você vai vestir você vai virar a padre. Não way. Não, claro que não, estou brincando. Mas você acha que essa militância que você já teve... Por exemplo, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você falou há pouco quando eu fui esfaqueada em Paris, eu acho que foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida nos últimos anos. Porque pela primeira vez, eu tive a consciência. A gente sempre acha que a morte vem para os outros. Os outros morrem, nós não, nós estamos aqui, não somos nós. E eu, pela primeira vez, quer dizer, houve um momento que eu estava na mesa e que eu ouvia os médicos dizer, não vale a pena. O que quer dizer isso? Nós vamos perdê-la. E onde eles discutiam se eles deveriam costurar o meu rim ou deixar como estava e tentar juntar o rim. Não vai falar essas coisas. E houve um momento, Gerald, que eu tive aquela experiência que eu nunca acreditei que as pessoas tinham, né? Que eu me vi projetada fora de mim, que eu me olhei de cima. E nesse instante... o out-of-body experience, é isso? Não sei se é out-of-body, eu me vi de cima. O meu olhar estava em cima de mim, eu me olhando e vendo o que estava acontecendo, olhando os médicos. E eu tive um tal mal-estar comigo mesma, de todas as promessas, dos sonhos que eu tinha, de fazer coisas mais pelo homem, pela humanidade, e onde eu estava sentindo que eu estava me burlando a mim mesma. E de que era tudo uma grande hipocrisia, que era uma coisa assim, eu queria tanto ser legal, maravilhosa, ser santa, e eu não estou fazendo nada realmente. Porque eu percebi que depois do momento que você lutou contra a ditadura e que a gente se expôs demais, depois eu caí numa coisa burguesa, sabe,
sem sonho. Eu acho que eu caí numa coisa. Claro que eu continuo fazendo as coisas do meu sonho, eu faço festivais internacionais, que eu gosto de trazer o que melhor tem do mundo, eu gosto de despertar, deixar as pessoas alertas e curiosas, vendo como é que a arte, como é que o teatro, como é que o cinema, como é que as pessoas se expressam através da arte, né? A arte do mundo não está te dando um grande cansaço? Tá. Para mim também. Porque daí você vai ver e diz assim, mas afinal é tudo igual. É tudo uma repetição. É tudo uma repetição. É uma mera imitação de plástico do que a gente fazia há 20 anos atrás. Eu sei, só que agora você fez eu perder o fio da meada do que eu ia dizer. Você sabe o que eu ia dizer? Não. Que saco, Tiago. Continua. Não, que saco não, que ovários. Que horror. Eu ia dizer... Você fez eu me perder. Não, tudo. Eu posso até voltar a fita. Não, mas aí eu perco isso aí, que é muito mais interessante, entendeu? Que é o teu sorriso. O teu sorriso. Não, você estava falando, da out of body experience. Exato. Então, quando eu estava falando disso, e naquele momento eu me dei conta da minha futilidade e das mentiras que eu me pregava para mim mesma. Então, dizia assim, não, um dia, quer dizer, quando eu for mais velhinha, eu quero fazer uma coisa para as crianças, eu quero ajudar as crianças. E eu estou me prometendo que eu vou fazer um centro de crianças num terreno que eu tinha lá em Batumirim, e eu estou adiando esse projeto. Eu estou falando há 5 anos que eu vou fazer isso e não faço. Não era como é que era aquela... É o Batumirim. Não, mas a tua casa lá que a gente ia, com aquela pedra no meio, como chamava aquele lugar? Angatuba? Não? Ah, não, isso aí era Atibaia. Aratibaia. Não, isso é mato. Não. Eu comprei 6 alqueires há, 20 anos atrás. E eu, num determinado momento, disse, eu sempre quis fazer um trabalho com crianças, e eu falei, eu quero fazer um trabalho com crianças, mas utilizando a coisa que eu faço, que é a cultura. Porque eu acho que só a educação não completa o homem. Pode ser uma educação para o nazismo, o fascismo, mas que é cultura que abre dentro de você olhos exponenciais. A cultura faz você não ficar só na coisa material. Quer dizer, eu percebo que às vezes eu estou ouvindo um bom concerto, que eu tenho uma experiência incrível, quer dizer, eu saio desse ser chamado Ruth Scobar, que está atrás de coisas, né? Música é um condutor, É uma loucura. É deslumbrante. Ao mesmo tempo, por exemplo, se você lê Goebbels, ele pensava assim também. É verdade. É verdade. Os piores pensamentos do mundo, ou seja, os melhores pensamentos do mundo deram nas piores histórias do mundo. Bom, isso é muito triste de constatar, na boa. Mas eu acho que isso não está acontecendo comigo. Eu digo que essa experiência... eu espero que você morra um provocador. E que a hora que você estiver morrendo, você vai fazer um cocô mal cheiroso, para que todas as pessoas que estão em volta esperando a sua bênção vão ter que limpar a merda que você deixou. Por que você me deseja isso? Não, porque faz muito a tua cara, você não acha? Acho. Mas o que eu quero dizer é que quando eu voltei de Paris... primeiro... Não, você ainda estava esfaqueada em Paris. Estava esfaqueada. Continua ali. Estava esfaqueada em Paris, estava sendo operada. E eu quase me desloquei da Dinamarca para te visitar. Eu estava sendo operada, daí todas as pessoas telefonaram, daí eu tive que ficar hospedada, quer dizer, eu fiquei no hospital 15 dias, daí eu tive que ficar em repouso, vivendo lá na embaixada, porque se eu podia ter uma ruptura no avião e morrer, quer dizer, ter uma hemorragia, então eu morreria porque eu perdi 1/3 do sangue do meu corpo. Eu fiquei branca durante 2 meses. Branca, né? E, então eu refleti e disse, eu podia ter morrido e eu ia ficar tão puta com alguma coisa que está aí, que eu não sei se é Deus, se é o universo, se é a minha própria consciência, que vai de repente nascer quando eu morrer, né? Consciência no sentido de quase uma coisa do átomo, né? Do ser átomo. E daí eu falei, eu não posso fazer isso. Eu tenho que começar a ser mais autêntica, verdadeira, com os meus sonhos. E não achar que eu sou tão maravilhosa porque eu tenho sonhos que eu não executo. Então, quando eu cheguei ao Brasil, primeiro que eu adorei que todas as velhinhas me pegavam na rua, me davam beijinho. Eu rezei tanto pela senhora ser um sacrifício para ser esfaqueada de novo. Porque eu recebi uma demonstração das velhinhas tão maravilhosa, entendeu? Quer dizer, me senti tão amada, falei, quero ser esfaqueada de novo ano que vem. Mas eu fui para Ubatuba, eu fui atrás do Ryotaki, ele fez um projeto, e hoje, já faz 2 anos, eu estou com 180 crianças em Ubatumirim, com um projeto que está sendo executado. Eu tenho mais de
tenho umas 20 pessoas trabalhando para mim. Nós agora estamos fazendo uma pequena orquestra de rabecas, por exemplo. Que as crianças... Rabeca? Rabeca. Não sei o É uma espécie de uma pequena viola, que é do começo do século. Ah, que horror. É lindo. Você está torturando essas crianças. Não, eles fazem música. Como é que as tuas crianças reagem a esse centro de crianças aí? Os meus filhos? É. Ah, todos eles já foram para lá, a Inesinha já filmou várias coisas lá. Eles acham lindo, porque as crianças aprendem pintura, desenho, música. Eles têm, por exemplo, várias atividades na área de, como é que se chama, de ecológica. Por exemplo, durante a estação alta, as crianças andam com uns saquinhos de plástico e eles vão educar os adultos, dizendo, não jogue lixo do mar. Quando a pessoa está jogando, vai lá, pega a banana, entendeu? E eles pegaram tudo que era lixo do mar e fizeram um grande totem em frente ao centro, tudo com lixo do mar, que tem 2 metros de altura, né? E daí está escrito, não jogue lixo do mar, o mar é fonte de alimento, umas coisas lá que as crianças puseram, né? E as mães também têm algumas atividades lá. Mas as crianças estão fazendo Tai Chi Chuan, por exemplo. Então, a gente percebe que começa a haver, ao fim de 2 anos, você percebe algumas mudanças nessas crianças. No sentido de... De que elas hoje sabem fazer Tai Chi Chuan. Não é isso. Não, tô de ter uma sensibilidade diferente, quer dizer, crianças, filhos de pescadores, de ter uma conexão anímica, que eu acho que... Porque eu acho que é a cultura que faz o novo homem, não é a educação. A educação pode ser para o nazismo, é a cultura que abre outros espaços dentro de você. É a cultura que te faz revelações de quem você é enquanto ser humano. Eu sempre digo uma coisa assim, um grupo do interior que não pode fazer nada, pode montar o Júlio César do Shakespeare e ter experiência sobre o Império Romano que eles jamais teriam. Claro. Agora, por exemplo, a morte do Vitor Garcia em Paris. Desculpa, mas tem que ser dinâmica em entrevista. Morte do Vitor Garcia. Eu me lembro quando o Vitor Garcia, quando o cenário do Vitor não funcionou em Teherã, no Irã. O grande... Aliás, eu tenho uma cena gravada de um filme onde eu quase mato o Vitor Garcia. Eu acho que você matou o Vitor Garcia umas 5 vezes, só que ele esqueceu de morrer. Mas depois o Vitor teve uma brilhante ideia. Vai todo mundo ficar nu. E todo mundo ficou nu em Alto Sacramentagem de Caldeirão da Barra. Foi o maior escândalo em Portugal logo depois da Revolução. Foi escândalo em Londres também, no Roundhouse. Foi escândalo em Londres, no Roundhouse. Foi escândalo em Veneza, na Bienal de Veneza, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que, por exemplo, a Portugal foi assim, um tratamento de choque. Quer dizer, das pessoas perceberem que o nu não é pornográfico, não é imoral. Quer dizer, o pornográfico está na cabeça das pessoas. Portanto, que as crianças que foram ver o espetáculo em Portugal, enquanto tinha fila às 7 horas da manhã de velhinhas com lenço na cabeça, que nunca tinham visto um homem nu, a não ser talvez nem o seu próprio, que ficava às escuras, entendeu? E tinha uma pessoa, por exemplo, que era extraordinariamente bem aquinhoado, que era o Pitanga. Antônio Pitanga é o tripé, o chamado tripé. E tinha fila, quer dizer, tinha fila de senhores que queriam ver que tinha um senhor lá que era realmente uma coisa especial. E negro, além de tudo, né? E negro. Então, agora, qual foi a coisa maravilhosa? Eles, como é que eu diria? O pessoal lá da Revolução disse a senhora que vai definir para que idade vai ser liberado. E nós liberamos para 12 anos de idade. Sabe o que as crianças diziam, de 12 a 15 anos? Parecem as crianças no céu. Os meninos não viram, quem viu pornografia foram os adultos. As crianças não viram, porque eu não me lembro Caldeirão de la Barca. Eu não me lembro de ninguém falar em pornografia na época, não. Eu achei... Não, mas para Portugal, um espetáculo com homens e mulheres nuas era pornográfico, Gerald. O nu era pornográfico. Mas você... Só aquele espetáculo para desmontar essa ideia fixa de que o nu é pornográfico. Quando o Vitor teve a ideia de transformar o cenário que não funcionou na nudez das pessoas, como é que você reagiu? Eu reagi bem. E de início? Eu achei... De início? Não, eu reagi bem, mas eu fiquei assustada. Por quê? Porque nós tínhamos uma companhia e um espetáculo ensaiado na direção de um cenário que ele bolou e que não funcionou. Então, quer dizer, quando a partida, essa não é a ideia inicial, eu fiquei assustada de que forma os atores iam dar a volta, no sentido que, de repente, aquela nudez pudesse ser que aquela nudez pudesse ser uma boa representante do sagrado. Eu fiquei em dúvida em relação a isso, não estava sendo feito esse trabalho. Mas ele realmente era um gênio e ele deu a volta por cima. Um gênio que morreu e ficou vários dias sem ninguém. Como é que chama isso? Se as pessoas descobriram. Mas tem um nome, né? Aquele caixão ali sem nome. Indigente.
nas ruas de Paris. Mas hoje ele está enterrado no Père Lachaise. Mas como é que você reagiu à morte dele? Porque o Vitor foi parte integral da tua vida e você da dele. Foi. Quer dizer, aliás, o Vitor Garcia não teria sido ninguém se não tivesse sido você. Ele dizia isso também. Ué, mas é evidente. Ele me chamava de meu amor. É evidente. O Tu balcão... eres tudo em minha vida. O balcão é, até hoje, eu digo pelo mundo afora, que eu acho que o balcão é uma das maiores montagens da história do teatro. O balcão brasileiro, o teu balcão. E você deu essa oportunidade para o Vitor. Mas eu dei essa oportunidade para o Vitor, e o Vitor me deu essa oportunidade. Vamos ser generosos. Claro, não, Quer dizer, o que acontece é o seguinte: eu sou um tipo de produtor que naquela época eu perdi a minha casa, eu estava protestada de todos os jeitos, comprou eu fui morar num apartamento. Comprou um terreno que não existia. Não, mas eu estou dizendo na época do balcão, eu perdi tudo que eu tinha. Eu fiquei, 2 anos lutando para sair da merda, né? Quer dizer, eu perdi tudo que eu tinha com o cemitério automóveis e depois com o balcão. Além de perder tudo que eu tinha, quer dizer, os móveis da minha casa foram penhorados, eu perdi tudo e eu fiquei cheia de dívidas até o pescoço. Porque para mim fazer teatro era uma religião, é terrível dizer isso. Talvez eu não tenha uma palavra melhor do que religião, mas era uma forma devoção também. Era uma devoção e era uma maneira de eu acalmar o animal que tinha dentro de mim. Ou deixar o animal solto dentro de uma jaula delimitada, né? Talvez a demolidora Ruth. Então, esses espetáculos, eu acho que para mim fazer teatro foi sempre uma coisa religiosa. Eu nunca fiz um espetáculo comercial na minha vida. Foi sempre uma coisa religiosa. Foi um resgate de mim mesma. Foi uma honestidade em relação à menina que com 14 anos começou a fazer Gil Vicente, que eu queria fazer o melhor teatro do mundo. Eu sinto que eu não me traí. Eu não me traí no meu estar no mundo. Quer dizer, eu me traí a mim mesma enquanto pessoa. Mas eu não me traí no meu estar no mundo. Eu não me prostituí. Eu não me prostituí nunca. A mais brilhante forma de terminar uma coisa que ia demorar meia hora e demorou 1. Passou 1 hora. Pega a câmera aqui, que eu preciso dar um beijo nessa mulher. E agradecer a você por tudo que você é na minha vida.